Senhoras e senhores senadores, parabenizo a senadora Vanessa pelo pronunciamento em homenagem aos 92 anos do PCdoB, hoje. E, coincidentemente, o PMDB também completou ontem, senador Jarbas Vasconcelos, um dos fundadores, 48 anos. Aí tem uma disputa. O PCdoB é o partido mais antigo do Brasil, mas em atividade dizem que é o PMDB. Ininterruptamente, 48 anos em atividades, e que, em parceria com o PCdoB e outros partidos, contribuíram muito para a queda da ditadura militar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ontem o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, completou 48 anos de sua fundação. Trata-se de uma das mais longevas histórias partidárias de todo o período republicano e, mais do que isso, de uma história fundamental para a instituição do Estado Democrático de Direito, que hoje preside a vida cívica nacional. O meu partido, nascido simplesmente Movimento Democrático Brasileiro, deveria ter sido apenas uma agremiação partidária destinada a figurar, para mero efeito de propaganda, como a oposição consentida da ditadura militar. Isso é o que pensavam os chefes do regime de exceção inaugurado em 1964. Mas não foi o que aconteceu. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, como ainda o chama alguns parlamentares e outros correligionários, logo galvanizou a parcela democrática das lideranças políticas nacionais e tornou-se a fortaleza da resistência democrática. Essa foi a luta de tantos líderes na época, dentre os quais destaco Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Dante de Oliveira, o senhor Diretas, Chico Pinto, Teotônio Vilela, Itamar Franco, Pedro Simon, Paulo Brossard, Jarbas Vasconcelos, Franco Montoro, José Richa, Jerônimo Santana, que foi governador do meu estado, e tantos outros, conquistando pouco a pouco a confiança popular. O PMDB imputou ao regime incríveis derrotas eleitorais, como foi o caso das eleições de 1974. Exemplo ainda mais notável, ante a penúria de recursos de toda a natureza com que lidava a oposição política naqueles tempos. Não foi um enfrentamento sem consequências, e muitas carreiras públicas foram ceifadas ao longo do caminho. Isso, contudo, não abalou a certeza que o MDB construiu acerca de seu destino histórico. Foi o partido, enfim, já na transição para a sigla PMDB, que comandaria o espetáculo da transição democrática, sem derramamento de sangue, protagonizada pela geração de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, de José Sarney e de muitos outros dos grandes nomes que deu a política brasileira. Hoje, já distantes daqueles tempos heróicos, o PMDB continua sendo uma força destacada do nosso panorama político partidário. Agraciado pela confiança popular, por robustas bancadas no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, é forte ainda no universo dos executivos estaduais e municipais, ocupando seu presidente licenciado Michel Temer. Senador Raupp, atualmente... Permita-me interrompê-lo para que Vossa Excelência possa saudar também os estudantes de nível fundamental do Centro Comunitário São Lucas, de Ceilândia, Distrito Federal, que se encontram nas galerias. Sejam bem-vindos os nossos estudantes. Senhor presidente, o presidente Michel Temer, que ocupa hoje o cargo de vice-presidente da República. Temos também o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves. E ainda nesta eleição que vamos realizar este ano,
O PMDB está contando hoje com 21 pré-candidatos aos governos estaduais. Mais um marco histórico na política do nosso partido. E certamente com centenas de candidatos a deputados federais, estaduais, deputados estaduais e também 5 pré-candidatos a vice-governador. Então o PMDB estará presente nas eleições de outubro deste ano, em 26 estados nas majoritárias, com candidatos ou aos governos ou a vice-governadores. O PMDB é, sobretudo, uma agremiação com fortes raízes regionais e locais, estando virtualmente presente em todos os recantos do território brasileiro, fato que o legitima como verdadeiro e indispensável fiel da política brasileira, constituindo, desde muito, fator destacado de governabilidade e de estabilidade política. Mas o que melhor caracteriza o atual PMDB, senhoras e senhores senadores, é a sua sólida experiência no trato com a coisa pública, o que o capacita a ceder grandes quadros diretivos para toda a administração por força de sua capacidade, experiência e representatividade política. Assim, na maturidade de seus 48 anos de existência, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro destaca-se na tradução dos mais profundos e legítimos anseios do cidadão, não somente por seu honroso histórico de serviços prestados à cidadania, mas por defender uma inegável competência administrativa. É a famosa democracia eficiente. Isso permite que todos nós, membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o conheçamos e reconheçamos cada vez mais como um partido diferenciado que defende a eficiência no serviço público. Essa bandeira do partido é no sentido de que quanto mais eficiente for o serviço público, mais o cidadão se sentirá devidamente representado, mais as expectativas da população serão atendidas. A todos aqueles que fizeram e que ainda fazem a história do PMDB, a minha emocionada saudação pela passagem do dia 24 de março de 2014, data na qual completou nossa agremiação 48 anos de uma história que mudou a história do Brasil. Parabéns ao PMDB. Senhor presidente, é o que tinha para o momento de saudação a este partido que tanto contribuiu e está contribuindo para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Waldir Raupp. E agora com a palavra